Olá, tudo bem com vocês? Por aqui tudo ótimo. Vamos ao assunto. Meu assunto é o dia de ontem, dia 9 de novembro, quarta-feira, o primeiro dia em que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, desembarcou em Brasília e fez diversos contatos do ponto de vista institucional, contatos muito importantes. Ele fez um périplo, né? No Congresso, no Judiciário, Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral, presidente do Senado, presidente da Câmara, deu entrevista para a imprensa e veja, com tudo isso que ele quis. Esse tipo de périplo não é habitual, tá? Assim, logo nesse primeiro momento, mas as circunstâncias exigiram, porque havia uma desarmonia entre os poderes, um ambiente de conflito, inclusive com a imprensa. E aí o Lula fez todos esses gestos para marcar a diferença entre ele e o presidente Jair Bolsonaro. Até na entrevista à imprensa ele disse, se referindo às repórteres, dizendo: vocês não serão mais agredidas verbalmente e tal. Então foi tudo muito civilizado. Se isso vai continuar no governo, são outros 500. Porque lá no governo Lula também, ele não gostava de dar entrevista, não. Ele gostava de fazer pronunciamento, não tinha esse negócio de live ainda. Mas ele não podia ver o microfone que saía falando e dava entrevista só para, digamos, blogs amigos, né? Ele não enfrentava entrevistas coletivas livres. E ontem ele fez essa mudança. Vamos ver essa sinalização, melhor dizendo. Vamos ver se significa uma mudança de fato. Outra coisa interessante que ele fez foi um movimento em relação ao Congresso, que ele diz assim: eu não vejo centrão, eu vejo deputados e senadores. O que ele quis dizer com isso? O que ele quis sinalizar? Retirar o caráter pejorativo da palavra centrão, que é sinônimo de fisiologia, negociatas não republicanas. E ele quis dar essa sinalização para o Congresso, dizendo que, olha, aqui não tem preconceito, é diálogo com todo mundo, vamos conversar com o Judiciário, claro, porque as relações entre o Judiciário, tanto o STF quanto o TSE, com o presidente Jair Bolsonaro, eu não posso nem dizer que não eram das melhores, né? Eram das piores. E aí o Lula fez uma longa conversa com o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, e não por acaso saiu dessa conversa dizendo que é preciso localizar as pessoas que estão financiando esses movimentos aí que contestam o resultado das eleições e puni-las. Claro que não foi por acaso, logo depois de uma conversa com Alexandre de Moraes. O que ficou de dúvida do dia de ontem, e principalmente na entrevista do Lula, foi quando ele fala de gasto público, né? Que ele diz: ficam acusando a gente de gastar, ficam preocupados com a contenção de gastos, e gasto na saúde, na educação, não é gasto, é investimento. Ok, mas precisa saber de onde tira esse dinheiro, tá certo? E aí o chamado mercado ficou meio com o pé atrás. O que quer dizer isso? Vai ser uma era de gastança, de irresponsabilidade fiscal? Não dá para dizer. Agora, isso a gente só vai dirimir essa dúvida quando o Lula indicar quem vai comandar a Fazenda ou a economia, tá no mesmo. Ele disse que só vai começar o processo de formação de ministério, só vai pensar nisso quando ele voltar da viagem internacional que ele vai fazer. A partir da semana que vem vai ao Egito, na COP27, e depois passa para o Portugal, e aí começa essa formação de ministério. Aí é que a gente vai ver qual é o rumo do governo, principalmente na economia. O outro assunto que eu queria falar com vocês é sobre o relatório das Forças Armadas sobre o desempenho das urnas eletrônicas, né? Saiu ontem também, logo depois da fala do Lula lá no Tribunal Superior Eleitoral. E o que diz esse relatório? Em suma, não houve fraude nas eleições. Está dito lá,
0% da possibilidade de haver fraude. Tem uns detalhes maliciosos, dizendo que tecnicamente não foi possível isso, não foi possível aquilo, que poderia servir de gancho para a continuidade de mobilizações, mas nada se contrapõe ao fato de que está dito lá que não houve fraude nas eleições. Portanto, essa conversa acabou. O outro fato é que as Forças Armadas não voltarão a ter o papel que tiveram nessas eleições, junto ao TSE, que convidou, e as Forças Armadas extrapolaram esse convite. Era uma colaboração e resolveram fazer uma fiscalização, que deu ensejo aí toda essa discussão que agora se vê foi inútil. Elas não serão, as Forças Armadas não voltarão a ser convidadas para esse papel, vão se ater ao papel de logística nas eleições, papel, aliás, necessário e muito bem-vindo. E vocês querem saber? Eu acho que o alto comando do Exército, Marinha e Aeronáutica, os militares da ativa, não aqueles que estão em funções administrativas no governo, mas os militares vão dar graças a Deus de não se envolver mais com esse tipo de coisa, com as eleições, não é? Porque, vamos e venhamos, né? Foi uma roubada, porque é uma instituição respeitada, que priva da confiança do povo brasileiro, acabar sendo alvo de meme, trocadilho, deboche da internet, realmente não é um bom destino. E, evidentemente, que as Forças Armadas são as maiores interessadas em recuperar a sua imagem, do ponto de vista da confiança e da credibilidade. Tchau, até a próxima, mas antes disso, não esquece, se inscreve no canal, dá um like se gostou, ativa as notificações, porque aí a gente pode fazer desse canal um espaço para discussão política, para um pouco de aprendizado desse assunto que passou, ainda bem, tá? A ser tão importante na vida do povo brasileiro. Tchau, até a próxima.